É com muita alegria que a gente está aqui hoje, sabe? Pelo convite da casa da Eliane, né? Como ela disse, a gente já tem uma ligação de um tempinho, né? Já faz um tempinho. E hoje a gente decidiu falar sobre o perdão. E, e é bem, é dentro, porque é amplo, né? Falar sobre o perdão é muito amplo. Então, a decisão da noite é falar sobre o perdão, nós na condição de perdoando, tá? A gente perdoando aqueles que de repente fizeram algo que a gente não gostou, tá? E para iniciar, eu vou contar uma história do Chico Xavier. Quer dizer, é uma história onde coloca o coração do Chico ressentido. É difícil a gente imaginar o Chico Xavier ficando ressentido com alguma coisa, né? Ele é um grande exemplo. E como um grande exemplo, a gente sabe que todos nós somos passíveis de amarguras, né, nos nossos corações. O Chico sempre gostou de animais, né? E os cãezinhos dele, ele tinha gato, cão, e ele cuidava muito bem dos bichinhos dele, né? Mas teve uma história em particular que deixou o Chico muito chateado. Tinha um cachorro, o Chico tinha um cachorro, e esse cachorro tinha um problema. Não se sabe direito, né? Não ficou muito claro na pesquisa da história se o cão ele tinha sofrido um atropelamento ou se era de nascença, né? Aquela condição dele. E esse cachorro dava tanto trabalho para o Chico, mas dava tanto trabalho. O Chico chegava das reuniões, às vezes de madrugada, né? E aí ele tinha que chegar, limpar toda a sujeirinha do cachorro, limpar o quarto lá. E assim foi durante muito tempo que o Chico tinha esse cuidado, tinha vamos dizer, esse trabalho, né? Aos olhos dos outros era trabalho, aos olhos dele era um prazer. Aí um certo dia ele chega e o cachorro está agonizando. Aí ele fala assim, com muita tristeza, né? Ele fala assim: parecia que ele estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna. Fez um gesto com a cauda e morreu. Imagina, né? Para o Chico foi uma dor imensa ver aquele cachorrinho que dava trabalho, mas para ele era prazeroso. Aí o cachorrinho foi enterrado lá no fundo do quintal, com muito choro do Chico, porque ele, né, se despedia, ele tinha esse sentimento, né? E passaram alguns meses, até que um dia a sobrinha do Chico chega até ele e fala assim: ó, oh, tio, esse cachorro foi envenenado. E disse que e falou ainda, não, a razão disso é porque a pessoa que envenenou o cachorro falava assim, poxa, dá tanto trabalho para o Chico, né? Eu vou aliviar. De alguma forma, na cabeça dessa pessoa, esse cachorro dava trabalho para o Chico. Dava gasto, que o Chico não tinha muita condição financeira, dava o trabalho do cuidado, da limpeza. Então a pessoa achava que ela estava fazendo, estava ajudando o Chico, né? E envenenou o cachorro. O Chico não sentiu raiva, porque isso não passava no coração dele, ele não tinha raiva, mas uma tristeza muito grande ocupou os sentimentos do Chico, né? A gente fala o coração, que é o sentimento, é onde a gente vibra, né? Aí essa tristeza envolveu o Chico assim, e numa sombra mesmo, né? Como o coração mesmo tivesse ficado numa sombra. Passado alguns dias, Emmanuel fala assim para o Chico: Chico, essa mágoa que está no seu coração, que está, né, ali no seu coração, essa mágoa
de alguma forma, está atrapalhando. A gente não está conseguindo chegar, né? Está atrapalhando. Aí o Chico falou assim, mas eu não consigo esquecer. Mas como assim, né? O Chico, né? A gente imagina o Chico assim, ele tinha tanto sentimento para aquele cachorro que ele fala assim, eu não consigo esquecer. E ele estava amargurado. Ele falou assim, aí o Emmanuel fala para ele, mas é preciso. Mas como fazer? O Chico estava até se sentindo desorientado, pedindo os conselhos do Emmanuel. Ele falou, mas como fazer? Você precisa dar uma alegria a ela, a pessoa que cometeu o desatino, né? Ele falou assim: eu dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu. Aí Emmanuel fala assim para o Chico: a receita não é minha, a receita é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Aí o Chico era muito obediente, né? Resignado, obediente. Aí Chico procurou descobrir o que a pessoa mais gostaria de ter e que não tinha. Aí ele descobriu que era uma máquina de costura, né? Aí o Chico foi lá, comprou essa máquina com muita dificuldade, porque o que o Chico ganhava era pouquinho, ele tinha muito custo, ele tinha os gastos dentro de casa, né? Aí ele comprou essa máquina, mandou entregar, aí ele vai visitar a pessoa. E quando ele foi visitar a pessoa, essa pessoa deu um abraço no Chico tão forte, envolveu o Chico com tanta intensidade, que aquela energia envolveu ele da cabeça aos pés. E quando ela soltou esse abraço, foi demorado, intenso, aquela sombra que havia no Chico havia desaparecido, né? É a força do amor. Ali ela colocou amor de gratidão por ter ganhado algo que era importante para ela. E esse amor foi tão intenso que auxiliou o Chico a tirar do Chico toda aquela névoa, né? Quem de nós, algum dia, já não se sentiu assim, com o coração pesado, carregado de ressentimento, a gente precisando perdoar, né? Ou ser perdoado? Quem de nós? O perdão é um dos princípios fundamentais dos ensinos que Jesus nos deixou como um caminho seguro para a nossa evolução e, consequentemente, para a nossa felicidade. Então, está aqui o princípio do perdão, através dos ensinamentos de Jesus. O perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais preconizam, em verdade, não é fácil, não é de fácil execução. Ele requer boa vontade, demanda esforço continuado, persistência, perseverança e paciência. Então, existe um trabalho grande da nossa parte quando a gente resolve perdoar. A coisa tem que ser do fundo do coração, então requer todo esse mecanismo, né? É bem diferente do perdão teológico. O perdão teológico deve ter, em algum momento, em algum tempo, ele teve a sua necessidade, né? A sua utilidade. Porque o pecador ia, né, até o sacerdote, falava dos seus, né, pecados, aí através das orações e através das penitências,
ele pedia perdão a Deus. Então, ele ia, o padre dava lá as preces, né, que ele tinha que fazer, e ele fazia suas preces, pedia perdão para Deus, né? Então, por algum período, isso aconteceu. Agora, de acordo com os preceitos espírita, não há perdão sem reparação. A gente precisa reparar as nossas falhas. Tudo aquilo que a gente cometeu de alguma forma. Graças ao esquecimento, né, que a gente tem que agradecer de ter o esquecimento, a gente não sabe as nossas faltas em outras vidas. Tem algumas pessoas que têm até essa condição, mas nós não temos. Eu, pelo menos, não tenho. Então, a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Deus, porque a gente não sabe o que de repente um dia a gente fez, né? Quem não perdoa, transfere para amanhã os dolorosos reajustes. O Jorge Elahá, ele fala assim, que a gente não pode perder a oportunidade dessa existência, porque a gente não sabe aonde a gente vai estar na próxima. Então, é bom a gente estar, né, aproveitando essa oportunidade, porque a gente não sabe dia de manhã, né? E mesmo sabendo e sentindo tudo isso, muitas vezes encontramos dificuldade em perdoar. Porque, como a gente já viu, não é fácil, né? O perdão. Ele requer um certo esforço da nossa parte, né? Paciência, resignação. Né? A gente precisa, de alguma forma, trabalhar dentro de nós tudo isso. Os nossos companheiros espirituais nos dizem que seria melhor que se extinguir na presente encarnação. Não é o ensinamento do mestre? Que a gente tem que nos reconciliar enquanto a gente está a caminho? A espiritualidade reforça isso, né? Então, nessa história do Chico, a gente já tem uma receita vinda de Jesus, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Esses são os ensinamentos de Jesus, tá? Que foi através desse ensinamento que o Emmanuel falou para o Chico, ó, é conselho de Jesus, né? Então a gente é o primeiro. Eu trouxe 3 aqui de Jesus, né? Então, o segundo é aquele que a gente já conhece também, que é o de Pedro. Quando Pedro fala assim para Jesus: como que eu tenho que perdoar meu irmão? Quanto que eu tenho que perdoar? Né? Aí Jesus fala a Pedro, né? Devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso a gente sabe, né? Já foi feito a conta, dá 490 vezes. Mas 490 vezes cada falta. Então, se a gente perdoar 490 vezes uma falta, quando a gente chegar lá nesse número aqui, já está diluído, né? Aquilo já não, nem para nós já nem pesa mais. Porque a gente foi perdoando, 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 daqui a pouco a gente consegue lidar com a situação com mais leveza, né? E tem uma outra de Jesus, que é a que a gente já falou, que é aquela: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. É agora, é lado a lado, nós estamos caminhando aqui, ó, nós estamos nessa jornada aqui. Então, nessa jornada aqui, a gente precisa aproveitar, não pode deixar para a próxima, né? Jesus também nos alerta que quanto mais demorarmos a procurar a reconciliação, mais crônica a nossa situação se torna. A gente costuma demorar muito para resolver os nossos problemas, né? E aí a gente vai. Gente, dá licença um pouquinho que saiu da ordem aqui.
Não sei onde foi parar. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, é semelhante a um ferimento, né? Um machucado, né? Quando acontece que a gente se machuca. Aí, quando se machuca, a gente vai logo cuidar do machucado, né? Para não virar para não infeccionar, para não a coisa não agravar, para não aumentar a dor. Só que a gente não lida com a mesma urgência quando se trata desse ferimento na alma. A gente costuma empurrar com a barriga, né? A gente deixa para lá. Tá machucando, tá doendo, mas deixa para lá, né? E isso vai, de alguma forma, afetando e machucando cada vez mais a nossa alma. A gente costuma procrastinar muito, né? Nas coisas que a gente tem que resolver nas nossas vidas. E a gente tem inúmeras razões para perdoar. O perdão nos traz tanta paz, né? Então, o perdão, ele é terapêutico. As pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e ao desequilíbrio psíquico. Eu consegui achar um estudo sobre a prática do perdão. E ele fala assim, ó, o ato de perdoar ajuda a diminuir o cortisol e aumenta a produção de serotonina. O estudo mostra os benefícios que acompanham a prática do perdão. E é um estudo de 2011, né? Então, eu não achei o mais recente, mas esse estudo já mostra que, inclusive, ele mostra que o ato de perdoar beneficia tanto quem o pratica quanto quem o recebe. O estudo conseguiu até ver que todos nós somos beneficiados, né? Nós que trazemos no nosso coração, às vezes, um peso sobre alguma falta, né? E aquele que cometeu essa falta. E os efeitos se refletem na saúde mental e também física, como explica a psicóloga Camila Puertas. O sentimento de mágoa e tristeza altera a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o perdão, ele nos faz bem para a alma e para o corpo. Porque quando a gente carrega alguma coisa que não está legal em nós, pode atacar o estômago, uma dor de cabeça, um mal-estar profundo. Tem gente que tem problema no intestino, dá umas síndromes aí de intestino irritável e tudo mais. Aí vai. Uma simples, pode ser às vezes um simples pontinho que a gente carrega dentro de nós, que poderia ser nós sermos beneficiados quando a gente abre mão de algo que está nos afetando. Então, perdoar significa não acumular rancor, mágoa ou ódio. A gente vê muito sobre o perdão e fala assim, olha, esquecimento das faltas. É complicado. O Rossandro Klinger, que é um psicólogo, espírita também, palestrante, ele fala assim, a gente não tem Alzheimer, porque só vai esquecer quem tem Alzheimer. A gente não tem Alzheimer para esquecer, né? E mesmo, eu vou falar uma coisa, minha mãe tinha um probleminha de demência senil. E minha mãe tinha uma mágoa de uma tia minha, muito antiga, e uma vez nós estávamos no estudo na casa espírita, e nós estávamos falando do perdão. Aí ela levanta, ela era muito impulsiva, ela levantou durante o estudo, ela falou assim, mas eu não perdoo. E ela tinha demência senil. Então, significa que nem o Alzheimer, às vezes, pode esquecer uma falta, porque está lá antiga, né? Está lá no passado, às vezes.
Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem o Alzheimer vai fazer esquecer essas mágoas, né? Agora, ele pode aliviar, né? A gente pode trabalhar isso de uma forma que vai ficar mais fácil da gente lidar. Então, perdoar é algo fundamental para seguir adiante com leveza. Mas para perdoar é preciso aceitar o ocorrido como essencial para a nossa evolução. Olha que interessante. Quando a gente pega isso que tanto está nos afetando, a gente traz para a parte consciente, né? E a gente começa a perceber que a partir do momento que eu conseguir fazer esse trabalho do perdão, eu já estou, de alguma forma, evoluindo. Isso daí já é para nós, é muito bom a gente ter essa visão que o perdão coloca a gente numa condição melhor. Quando perdoamos, esse ato nos traz paz, leveza. A mente fica liberta de pensamentos de baixa vibração e assim podemos nos dedicar mais e melhor a ações que realmente importam para a nossa vida. E olha uma coisa que a gente chama atenção, que pelo menos me chamou muito a atenção, é sobre os pensamentos de baixa vibração. Quem é que a gente tem do nosso lado quando a gente está em baixa vibração? No estudo de sábado, né, umas lições anteriores, a gente estudou isso. A baixa vibração. A baixa vibração, a gente se conecta com companheiros que com certeza não querem a nossa melhora. Eles até querem que a gente nem trabalhe esse perdão. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu estou vibrando dessa forma, o companheiro que eu deveria perdoar está recebendo essa vibração também. Aí fica uma roda, né? Girando, girando. A gente entra nesse looping, né? Eu não perdoo, mando vibração negativa e ele fica recebendo e a gente fica nessa animosidade. Então, quem tem que dar um basta é a gente. A gente já tem o conhecimento da doutrina. Se o outro companheiro não tem, não tem problema. O beneficiado desse perdão somos nós, não é o outro. O outro, com certeza, pode até se sentir melhor, mas eu sou o principal nessa história. Eu vou receber o benefício maior. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Então, quando eu acendo essa luz na minha caminhada, eu proporciono ao outro também essa luz. Então, eu posso ajudá-lo. Porque todos nós somos carentes e necessitamos de ajuda. Somos doentes, né? Segundo a espiritualidade nos coloca, nós somos doentes. E nós precisamos de tratamento. Mesmo sabendo e sentindo tudo isso, muitas vezes encontramos dificuldade em perdoar. Nós não estamos ainda numa faixa, nós não estamos vibrando assim, às vezes, muito bem. Nós temos dificuldade, nós temos altos e baixos, né? E, como disse anteriormente, requer esforço e boa vontade da nossa parte. Joana também nos traz algumas orientações. E ela fala assim, ó, o perdoado é alguém em débito.
e o que perdoou é o espírito em lucro. Então, nós, se a gente perdoar, eu vou estar me melhorando, né? Nós estamos nos melhorando nessa, evoluindo, né? Que é esse o objetivo nosso. Ela dá uma outra visão também, ó. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Aqui já é um outro estágio, né? Que não basta só perdoar. Nós já estamos no estágio que a gente tem que perdoar e amar. É difícil? É difícil. Como foi difícil para o Chico lá, quando a Emmanuel falou assim: ah, você tem que proporcionar alguma coisa de bom para ela. E o Chico falou assim: mas como? O ofendido sou eu, né? Então é a mesma coisa aqui. Ele teve que trabalhar esse amor, né? E assim somos nós. Tudo bem, vai ser difícil para a gente tentar descobrir o que o outro precisa e a gente ir lá e proporcionar isso para ele. Mas se a gente já não desejar o mal para ele, a gente já vai estar numa condição um pouquinho melhor. E ela ainda continua aqui, ó. Perdoa sim e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supões que ele te fez. E, se o conseguires, se conseguires, ama-o a si mesmo, como ele é. Então, Joana coloca nos dá uma outra condição aqui. É a condição de a gente orar por essa pessoa, por essa pessoa que de repente magoou a gente, chateou, fez algo que a gente não queria, né? Então, Joana fala que é para a gente vai estar em melhor condição se a gente perdoar. Se a gente perdoar e amar, vai ser melhor ainda para nós. E se eu conseguir ainda orar por ele e aceitar ele do jeito que ele é, melhor ainda. Tem um palestrante, esqueci o nome dele agora, vou lembrar o nome dele. Ele fala assim: a gente vem como, né, não vem numa encarnação como sócios, aí não dá certo, vem como irmãos, não dá certo, vem como pais e filhos, também não dá certo. Aí a gente vem como avô e neto. Amor de avô é incondicional. Então, quer dizer, ele fala que é o último estágio. Se a gente vier no estágio do amor pelos netos, né? Então, a encarnação vem de acordo que chega uma hora que fala assim, não, esses dois têm que vir assim. Aí dá certo. Aí você ama, aceita, faz arte, se aceita, né? Vou passar a mão na cabeça das netas, né? Eu tenho netas maravilhosas, 4. A mais velha é essa que leu as preces aqui. De vez em quando vem a outra também. Então é assim, a gente tem essa ajudinha da espiritualidade para aprender a gente a amar. Eu gostaria de colocar também aqui uma história muito particular. A gente tinha um problema familiar, acabou acontecendo uma desavença na família com meu marido e o irmão dele, que de alguma forma abalou muito a gente, né? A gente ficou muito ressentido, né? E aquilo me chateava de um tanto, mas de um tanto. Toda vez que eu lembrava da situação, eu tinha como se fosse aqui uma coisa me pegando aqui na garganta. Parecia que estava me sufocando. Aí, um dia, eu estava até trabalhando nesse dia, e eu não aguentava mais, porque toda vez que vinha aquilo na minha mente, me deixava muito mal. Aí eu falei assim um dia para Jesus, eu falei, não, Jesus, eu não quero mais sentir isso.
me ajuda, porque isso está me fazendo mal. Isso estava mexendo muito comigo. Eu sou uma pessoa meio irritadinha, né? Meio nervosa. Aí aquilo estava me deixando pior. Isso faz um bom tempo já. Aí eu comecei a orar. Toda vez que vinha aquele sentimento ruim, aquela sensação ruim, eu orava e pedia para Jesus, para a espiritualidade amiga, para o meu anjo guardião, para me ajudar. E isso foi acontecendo. Nesse momento, eu fui um pouco egoísta, eu só pensei em mim, eu não pensei em mais ninguém, eu queria tirar aquilo de mim, estava me incomodando muito. Aí, passado um tempo, quando eu comecei a perceber, eu não orava mais só para mim, eu comecei a orar pelas pessoas. Tanto é que as orações foram sempre assim. Aí, quando chegou o momento, eu comecei a perceber. Às vezes eu lembrava deles. Eu falava assim: nossa, eles estão precisando de oração. Aí eu orava. E aí eu comecei a colocar essa prática da oração para as pessoas. Às vezes eu estou em casa assim, estou num lugar, aí eu penso em alguém. Vem em mim esse alguém, qualquer pessoa. Aí eu falo: ah, deve estar precisando de oração. Aí eu vou orar. Então eu comecei a pegar essa prática da oração e aquilo que tanto me incomodava desapareceu. Eu lembro, eu não esqueci das coisas. Eu vou falar que hoje em dia eu já até esqueci, já tem tanta coisa que acho que a gente, quando a gente não fica relembrando, a gente vai esquecendo, um pouquinho vai esquecendo. Então hoje realmente eu acho que eu não lembro mais dos pormenores, né? Nem precisa. E depois disso, a gente teve outras oportunidades da gente se reencontrar. E eu abracei as pessoas com muito carinho mesmo, sabe? E até hoje eu continuo orando por eles, né? Então, e essa sensação de carinho, de amor que a gente vai trabalhando durante a nossa existência é um caminhar. Devagar a gente vai aprendendo, né? E colocando em prática os ensinamentos, tá? Mas a doutrina me ajudou muito, porque eu já estava dentro da doutrina quando isso aconteceu. E a doutrina me ajudou muito, porque foi para mim uma. Foi aonde eu me agarrei, foi naqueles conhecimentos da doutrina. Foi muito bom para mim. Então, perdoar não é esquecer, é relembrar sem sofrimento. E é isso que acontece comigo hoje. Quando eu lembro, acabou aquela agonia que eu tinha, né? Tem uma doutora, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, não sei se vocês conhecem, ela é uma médica geriatra especialista em cuidados paliativos. Ela diz o seguinte, que eu acho muito interessante, ela fala assim: se você pensar que sua vida vai terminar daqui uma semana, você está passando por um problema, você tem essa mágoa, você tem esse sentimento, e daqui uma semana você fica sabendo que sua vida vai terminar. Aí você vai redimensionar tudo que você tem à sua volta. Aí você vai acabar dentro de uma semana e aí? Todos os problemas que você tem, será que eles vão ter o mesmo peso? Agora, depois que você visualizar isso, volta e veja os seus problemas. Volta e veja tudo isso que te cerca. Será que tem o mesmo peso? Então, ela diz que esse exercício é um exercício excelente para a gente fazer e para a gente avaliar, sabe? É uma forma de a gente colocar a gente contra a parede, sabe? É uma forma de a gente colocar assim, a gente contra a parede, né? E para finalizar,
Tem uma frase aqui que é muito importante, é uma frase que eu peguei do Chico, que ele fala assim, acho que é de Emmanuel essa frase. Ao perdoar, nós lançamos um véu sobre o passado, liberando-nos assim do ressentimento e da amargura que impedem o nosso aprimoramento. Então, o perdão não é para ninguém, não. O perdão é para nós. Quando a gente conseguir trabalhar esse perdão em nossas vidas, o beneficiado somos nós. A gente fica em paz, a gente tem a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. O sono fica melhor porque a gente viu que os hormônios se regulam, né? Durante o nosso dia a dia. Aí chega de noite a gente vai conseguir dormir melhor. Então, o perdão não é para ninguém. O perdão é para as nossas vidas seguirem, a gente conseguir lidar com as pessoas que nos cercam com mais tranquilidade, porque se de repente essa pessoa que nós temos que perdoar faz parte do nosso convívio do dia a dia, vai ficar muito mais fácil, muito melhor para nós e para ele, tá? Então, era esse o recado da noite. Agradecer mais uma vez a casa, a todos pela paciência, tá? Que Jesus possa iluminar a todos nós. E se alguém quisesse aprofundar um pouco mais dentro do tema, perdão, o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aborda com bastante profundidade sobre o perdão. Tá? Boa noite a todos.